volta com o terceiro bloco do Só Esportes, retrospectiva do Brasileirão. E se você está construindo, tem uma ótima dica, Casa do EPI. Lá você encontra a linha completa para sua proteção e construção. E um detalhe para você que está procurando emprego. A Casa do EPI está contratando vendedores internos e também representantes comerciais. Então anote aí e envie seu currículo para currículos@casadoepi.com.br. E nesse primeiro turno aí, tem algum jogo, Serginho, que te chamou a atenção, o Gão aí, que você fala assim, foi um jogaço? Olha, pra mim, Cruzeiro e Santos, Cruzeiro Internacional e Cruzeiro e Flamengo do primeiro turno. Cruzeiro esbanjou futebol, esbanjou categoria, mostrou por que realmente é o grande campeão brasileiro. Vamos ver umas imagens aí, já que o Gão pediu, porque pedido aqui é uma ordem. Vamos rodar Cruzeiro e Flamengo aí no primeiro turno, 7ª rodada. Ah, o Cruzeiro jogou muito nesse jogo. Jogou demais esse jogo aí, nossa. E detalhe, hein, o Cruzeiro não estava jogando em Belo Horizonte, viu? Não estava jogando em Belo Horizonte. Esse jogo aí, o Cruzeiro botou o Flamengo na roda, mas botou na roda legal. E a mídia fica só lembrando do segundo turno. Porque o Cruzeiro já estava desgastado, já estava caindo um pouco de rendimento. E o grande turno foi o primeiro do Cruzeiro. Foi o primeiro turno. E aí, já na reta final do primeiro turno, o Atlético vencia o Inter em casa e entrava na briga pelo G4. Vamos ver o gol. Aí o Atlético e o Inter, Tardelli, 1-0. Aí nessa época o Tardelli estava começando a reencontrar o futebol dele, né? E o Atlético começando a ter uma identificação assim com o estilo de jogo do Levi. Né? O Jô ainda estava em campo, né? Ainda fazia parte do elenco, ainda jogava um pouquinho de futebol, até o né? André estava lá, o André comemorando. Ó, gente. E não deu muito certo, né? André e Jô, depois a gente vai ver que, ó... Concorda com a saída deles? Sim, claro. O Levi, ele fez uma limpa que o Atlético precisava, porque, acima de tudo, para ter o que o Cruzeiro teve fora de campo um momento extracampo tranquilo, né? Sem nenhum tipo de problema, com um grupo muito harmonioso, com um treinador disciplinador, e o time dentro de campo rendeu da maneira que devia ser. E o Atlético começou com problemas extracampo. Desde a saída de Ronaldinho, problemas com Tardelli. Então, o Levi, além de ter que montar um time, ele teve que acertar a casa fora, né? Extra-campo. E isso dificultou muito o caminho do Atlético. E na última rodada do primeiro turno, uma das melhores partidas do campeonato. Fluminense, o Flu e o Cruzeiro se enfrentavam no Maracanã, mas o time celeste, mais uma vez, não conseguia vencer no maior palco do Brasil. Vamos ver os gols. E aí o Cruzeiro com o time alternativo. O Samúdio aí, né? Esse lateral, se não me engano. O lateral não, deveria o Cícero. Ter sido expulso. Isso, exato. O Cícero deveria ter sido expulso nesse lance aí e não fez. E depois ele vai participar dos gols. Nossa. Vai fazer gol, vai participar dos gols do Fluminense. É brincadeira, né? Agora, os próximos 2 gols do Fluminense ele participa. E o Júlio Batista fazendo uma grande partida, né, Serginho? Aí o Júlio Batista... Foi a melhor partida do Júlio Batista. Foi. Olha lá, ele faz o gol, né? Depois ele dá o passe. Na verdade ele deu o passe, depois ele fez o gol. Foi. Aí o Fluminense virou, né? Virou, 2-1. Aí o Fábio fez 2 defesas sensacionais. Olha a defesa do Fábio. Que coisa ele faz 2 maravilhosa. defesas incríveis. Quando a gente vê uma coisa dessa, a gente não consegue imaginar como é que não pode estar na seleção, né? Olha essa defesa do Fábio. Não, o Fábio é injustiçado pela seleção brasileira. Olha lá. Fábio jogou melhor que o Vitor no Brasileirão? No Brasileirão, sim. No Brasileirão, o Fábio foi melhor. Aí o Cruzeiro empata. Júlio Batista fazendo um gol ali. E vem a virar o jogo depois. O Cruzeiro dominou o segundo tempo. O segundo tempo todo, só deu o Cruzeiro. Foi todo o Cruzeiro. Tem a pintura do gol do Marcelo Moreno, aí, ó. né? Foi só pra você falar. Dominou, em certo momento, finalmente, esse campeonato foi ele muito gosta de fazer emocionante. gol de vôlei, Aí né? esse Kennedy acerta, ele acabar de entrar no finalzinho do jogo, acerta. Mas foi uma cochilada também da defesa do Cruzeiro, viu? O meio de campo do Cruzeiro ali, nesse momento, estava se desencontrando dentro de campo. E aí, gente, já na segunda rodada aí do segundo turno, o São Paulo aparecia como o principal rival do Cruzeiro na competição. No Morumbi, o time celeste foi derrotado pelo Tricolor. Bora conferir. Tá lembrado desse jogo aí, Gão? Foi um branco que deu no Cruzeiro. O Cruzeiro jogou 20 minutos. Jogou 20 minutos só. Depois só deu o São Paulo. O engraçado é que a Yara toda hora que fala, tá lembrado desse jogo aí, Gão? Lembro de todos os mas jogos. aí a gente já Mas vê o esse aí São você Paulo ficou mais mudado, calado. né? Será por quê? Você não começou já falando da partida e tal? Aí Sabe por quê? Porque eu vou te falar uma coisa sobre esse jogo, sobre essa partida aí. E também o Dedé fazendo esse pênalti. Foi. Olha. E o Cruzeiro estava desfalcado nesse jogo.
certo? Mas o Gão, aí já começava a ter uma cara de São Paulo. Você já vê Ganso com Pato, com Kaká, com Allan Kardec. Então, quer dizer, o Muricy já começou a montar o conjunto, o esquema que ele queria. E foi um grande time esse do São Paulo. Não teve o que o Cruzeiro teve, que foi a regularidade no primeiro turno que o Cruzeiro fez. A gente voltou a ver o Ganso fazer grandes jogos. É o que você falou, o Gão falou um negócio muito interessante. O Cruzeiro teve a gordurinha para queimar, fez a gordura. O Marcelo Oliveira, acho que na verdade ele fez as contas, né? Falou assim, aqui eu posso perder ponto. Ele já imaginava que poderia perder ponto pro São Paulo fora de casa. Ele já imaginava que algumas partidas poderiam, tipo assim, ser partidas que o Cruzeiro realmente não poderia encontrar seu bom futebol. Entendeu? Foi estrategista. A estratégia deu certo e o Cruzeiro realmente a gente sabe como é que terminou o campeonato. E no segundo turno, o Atlético vencia o time celeste por 3-2, com maioria cruzeirense no Mineirão. Vamos ver. Mais um clássico, vitória do Atlético, segundo clássico aí do Brasileirão. Aí o Carlos já aparecia na competição, né? O Carlos fazendo 2 gols, foi um destaque, isso... Foi aí que ele despontou, né, na verdade. E criou um alento para ele, inclusive, para depois da Copa do Brasil. O Tardelli também voltando a fazer gols, jogar bem, o que levou ele à seleção brasileira. E esse jogo foi interessante. O Atlético fez 2-0, o Cruzeiro empatou, teve a chance de fazer o terceiro. Alisson chutou bola na trave, Marcelo Moreno chutou bola na trave. Dagoberto chutou bola na trave. Foram 3 bolas na trave. Foi um pivôzaço do Borges. Esse foi realmente um verdadeiro clássico. É aquele tempero que o clássico tem, né? Dos dois times parelhos, um na frente, o outro, gols bonitos. E foi nesse jogo que o Alisson se machucou, né? Foi, infelizmente. Ele vinha muito bem na partida. O Alisson foi um momento que ele estava muito bem na partida e o Cruzeiro realmente dava pretensões que poderia fazer a virada espetacular. Só que aí aconteceu isso aí no jogo. O que é raro de se ver, o Leandro Donizete, né? Cruzar uma bola. Engraçado, o Cruzeiro tinha acabado de chegar lá, chutaram a bola na trave e vai e toma o gol. E se tivesse ali o Alisson na final da Copa do Brasil, poderia ser diferente? Alisson e Marquinhos. Marquinhos não podia jogar, porque já tinha atuado pelo Paraná Clube, Vitória da Bahia. Pelo Vitória da Bahia na Copa do Brasil. E o Alisson também. Com certeza, se tivesse esses dois, poderia ter sido diferente, porque eram jogadores que davam mais mobilidade e foram jogadores importantíssimos na reta final do Campeonato Brasileiro. E na 27ª e na 28ª rodada do Brasileirão, o Cruzeiro sofria 2 derrotas seguidas. Para o Corinthians no Mineirão e para o Flamengo no Maraca. Bora conferir. Aí foi quando começou, né, Serginho, a ter aquela desconfiança em cima da defesa do Cruzeiro por falhas individuais. Exatamente, mesmo. Só que o São Paulo também perdeu. São Paulo, Grêmio perderam. Mas vocês querem ver só uma coisa? Não foi mérito do Corinthians. Foi falha do Cruzeiro. Exato. O Henrique toca a bola e o Léo recolhe a perna. Esse aí foi Exatamente. pior jogo do Cruzeiro. Pior jogo do Cruzeiro no campeonato, tá? Contra o Flamengo. O pior jogo do Cruzeiro no campeonato. Agora, e essa mística do time mineiro não conseguir ganhar nesse Maracanã, hein? No novo, né? No novo. O que está acontecendo? Não existe trem de novo. Gente, eu acho que não existe esse negócio de trem, estádio novo, estádio velho. Eu acho que quando contam isso é porque quer apagar a história antiga. Pra mim é isso. Não tem outra explicação, não. A história não se apaga, já Não tem como apagar a história, gente. Mineirão é Mineirão. Desde 1965, o Mineirão é Mineirão. Não tem isso de antigo, de novo. Maracanã, desde 1950, é Maracanã. Ponto final. Aí nesse jogo a gente vê a defesa do Cruzeiro bateu muito cabeça. Batendo em 3-0, foi o pior jogo que o Cruzeiro fez. Não, o Cruzeiro estava irreconhecível. Parecia um time que estava lá embaixo na tabela. E ao mesmo tempo, nesse momento aí, era o momento que o Flamengo estava começando a se acertar para sair da zona de confusão que o Luxemburgo falava, né? Ah, e você que está em casa na poltrona conhece o Sindicom? O Sindicom representa os empregados nas concessionárias de veículos automotores nacionais e importados e nas administradoras de consórcio em todo o estado de Minas Gerais. Atua há mais de 20 anos na defesa dos interesses dos trabalhadores da categoria, pleiteando melhores salários e condições de trabalho, proporcionando ainda aos seus associados assistência médica, jurídica e odontológica. Então acesse www.sindicomg.com.br e conheça melhor o seu sindicato. E não muda de canal, no próximo bloco tem Marcelo Oliveira. Não saia daí!